Shalom, queridos. Vamos avançar mais um pouquinho, amém? Cada dia mais perto do final. Eu não sei você, o meu coração está ansiosinho aí pelo Yom Kippur e pelo dia do jejum, né? E o meu coração também está ansioso porque existe uma expectativa da minha neta nascer nesse dia, no dia da expiação. E eu estou orando, falando, Deus, ela nascer nesse dia é muito profético. Falei, se o Senhor puder me presentear, é o dia que minha filha completa 40 semanas de gravidez. Se o Senhor puder me presentear com esse dia, vai ser tremendo. Mas então meu coração está cheio de expectativa para esses últimos dias do propósito, porque a bênção para mim vai ser grande, queridos, vai ser grande. Bom, como eu falei ontem, a gente vai falar um pouquinho sobre atitudes, pecados, né, que travam, que prendem a nossa vida financeira. Queridos, pecados financeiros levam a prisões financeiras. E os pecados, eles geram ou eles fortalecem as alianças com Mamon. Eu falei ontem com vocês que Mercúrio é o deus que opera no comércio, né? Então ele opera fora da igreja. Mamon é o deus que caminha lado a lado com Mercúrio e que opera dentro da igreja, que opera trazendo essas bases para trazer paralisia dentro da igreja. E daí, queridos, existem sentimentos, posicionamentos que estão atrelados às culturas que a gente falou e que nos fazem prisioneiros espirituais na área financeira. E vocês vão ver, a gente vai falar sobre 7 pontos só. Tem muita coisa para falar, mas a gente vai falar só sobre 7 no decorrer desses últimos dias do propósito. E vocês vão ver como que atitudes nossas nos levam a ficar presos em cadeias. Coisas que a gente, às vezes, não vincula com as finanças. Existem muitas situações que ligamos ao caráter pessoal, que ligamos àquilo que é natural, ao caráter de cada um, e geralmente nós não atentamos ao que a palavra diz sobre esses determinados comportamentos, ou até mesmo nós temos o entendimento que determinados posicionamentos são pecado, mas nós não olhamos para as implicações espirituais que isso traz, queridos. Nós não olhamos para as prisões que esses comportamentos nos levam, né? A gente trata, queridos, nós somos muito naturais. Só o Senhor vai ter misericórdia de nós. Nós não nos atentamos a detalhes da palavra. Eu estou fazendo um curso, queridos, e olha, eu estou chocada com as coisas que eu estou vendo em relação à palavra, sabe? Eu falo, Deus, isso aqui não pode que estava escrito na Bíblia. E são coisas assim, coisas que eu já li, e fazendo o curso, antes do professor explicar, eu olho e falo, meu Deus, isso aqui está na palavra. É um negócio, assim, muito surreal, porque no dia a dia, vamos ser bem sinceros, a gente se preocupa mais em conhecer a história da palavra. Eu conheço a Bíblia, eu leio, eu já li a Bíblia toda. Nossa, é muito espiritual se eu falar que eu li a Bíblia toda, não sei quantas vezes. Mas quando a gente vai para as implicações mesmo da palavra, o que a palavra ensina, o que a palavra diz, queridos, de coisas que nos colocam em cativeiro. Não faz isso aqui não, vai dar ruim. A gente nem presta atenção. A gente parece que trata a Bíblia como um livro de fábulas, sabe? De história. E se der certo, é mera coincidência. E a gente precisa tratar a palavra com seriedade, porque a palavra, ela nos mostra o caminho de sermos livres, de viver a liberdade que o Senhor tem para mim e para você em todas as áreas. Então, nós vamos entrar hoje falando um pouquinho sobre esses comportamentos que nos prendem, que prendem a nossa vida financeira. Queridos, eu preciso que você entenda que a gente fala tanto que Deus é justo, só que como nós somos injustos, a gente vincula a justiça de Deus à nossa injustiça. Vamos dar um exemplo. Se o filho da vizinha quebrar algo e a vizinha for bater, ou vamos lá, sua irmã, sua cunhada, sei lá, seu sobrinho quebrou algo. Geralmente, quando ela vai corrigir, você fica morrendo de dó, não bate não, tadinho, foi sem querer. Mas quando seu filho quebra, você bate. Olha só. Daí, quando os filhos estão maiores, muitas vezes os nossos filhos cometem pecados e a gente quer agir com misericórdia, porque nós somos pais. Mas quando o irmão da igreja comete o mesmo pecado, a gente quer levar à porta da cidade e apedrejar. Deus, ele é justo, queridos. Ele é justo. Ponto. E essa justiça vai se manifestar. Não pense você e eu que a gente pode
ficar pisando no tomate aí que Deus vai nos poupar. Não, Deus vai agir com justiça. Então, a primeira coisa que nós vamos falar hoje é cobrar mais do que é justo. A Bíblia fala sobre isso, pastora? Vamos ver se fala ou não fala? Provérbios, capítulo 10, versículo 2 diz assim: os tesouros da impiedade de nada se aproveitam, mas a justiça livra da morte. Provérbios, capítulo 11, versículo 4 diz assim: de nada aproveitam as riquezas no dia da ira. No dia da ira, queridos, a riqueza não serve de nada, mas a justiça livra da morte. Segundo o versículo falando que ser justo nos livra da morte. Em Levítico 19, 35 ao 37, diz assim: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balança justa, peso justo, efa justo, e justos rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Por isso, guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Então, esses 3 textos aqui está falando sobre ser justo. E daí, quem nunca já foi tentado em agir com 2 pesos e 2 medidas? Queridos, é uma luta, principalmente para quem trabalha com comissão. A gente está falando de finanças, amém? Para quem trabalha com vendas, né? Para quem é autônomo. É você ter uma base de justiça. É você não estar atrelado a quanto eu posso te dar. É você ser justo. É você não olhar para mim e falar assim, essa mulher tem cara que tem dinheiro, amém, Jesus, eu recebo. Essa mulher tem cara que tem dinheiro, eu vou cobrar dela mais caro. Você consegue entender? É você não julgar pela aparência. É você ser justo. É você agir com equidade, com seriedade, com santidade. E olha só, a Bíblia fala que aquele que anda em justiça é livre da morte. Pastora, mas tem um monte de gente injusta aí que está vivo. Então, mas e as finanças dessas pessoas estão vivas? Estão, pastora, tá de carrão e tal. Estão vivas porque a maioria das pessoas vivem de aparência. Vocês sabem disso, né? E eu não estou falando de uma vida de você ter uma casa, ter um carro e estar devendo tudo. Eu estou dizendo de uma vida real. De uma vida real, de finanças reais, de prosperidade real. Então, a injustiça, queridos, o ter 2 pesos e 2 medidas, nos coloca em prisões financeiras de morte. Porque o Senhor está aqui nos ensinando. De nada você vai aproveitar. O Senhor está ensinando lá em Levítico, você não vai cometer injustiça. O seu peso tem que ser único. Você nunca ouviu falar de pessoas que colocam, que ajustam a balança para dar mais? Você nunca ouviu falar de pessoas que pegam um pedacinho da terra do outro? E talvez você tenha feito isso. Talvez você tenha tido comércio no passado. Talvez você seja desbravador em alguma terra aí, em algum lugar, e pegou pedaço de terra que não era seu. Ah, mas isso aí foi coisa do passado, foi antes de eu me converter, então. Esses altares que você levantou estão falando a seu respeito. Estão liberando morte sobre as suas finanças. Porque você foi injusto. Queridos, a Bíblia, ela é universal. A Bíblia é para todos. A diferença é que alguns conhecem e outros não conhecem. Mas as leis de Deus, elas não estão vinculadas à salvação, queridos. Aquele que planta, colhe. Seja crente ou não crente, ele vai colher. Porque é uma lei. E lei, ela tem que ser obedecida. As leis de Deus não são as leis brasileiras. Que tem a lei, mas tem a brecha na lei. Não, a lei de Deus, ela cumpre. Ainda que você e eu não entenda isso, ela vai se cumprir. E você ser injusto, te leva a prisões espirituais.
financeiras, amém? Travam as suas finanças. Vamos lá. 2. Adquirir dinheiro com mentiras. Provérbios 21:6 diz assim: trabalhar com a língua falsa para juntar tesouro é vaidade, que conduz aqueles que buscam a morte. Olha aqui, outro texto que coloca em cadeias de morte. Como pastora que a gente ganha dinheiro com mentira, queridos, vamos lá. Quantas vezes uma pessoa compra uma coisa e daí ela quer revender, e aquele trem, ela quer revender porque ela não gostou, porque não presta, e ela faz a maior propaganda positiva sobre aquele negócio, porque, gente, esse minha cachorra é uma benção, né? Porque ela não quer perder o dinheiro dela, e se você perder o seu, ela não tá nem aí. Você entende? Tá mentindo. Você já comprou alguma coisa que era falsificada e a pessoa te falou que era original? E você já vendeu? Falando que era original? Mentiras. Mentiras para adquirir riqueza. Queridos, a Bíblia diz: trabalhar com a língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam esse tesouro à morte. E talvez você esteja preso financeiramente por causa de mentiras. Trabalha numa loja e quer vender o mais caro porque a comissão é mais alta e daí você mente. Rouba a venda do irmão, do companheiro de trabalho, com mentiras. Eu já trabalhei com vendas, odeio, tá? Não nasci para isso. E eu já trabalhei numa loja. Na verdade, eu não trabalhei, eu fui cumprir férias porque eu conheci o gerente. Era terrível. O cara trabalhava lá, vendia, fazia todo o orçamento. Quando o cliente vinha para fechar a compra, o abençoado estava lá no horário de almoço. Quantas vezes o vendedor ia lá e pegava aquela venda e inventava uma mentira sobre o companheiro de trabalho para roubar a venda dele? Eu vi isso tantas vezes, eu vi tanta briga dentro de loja por causa disso, e eu vi tanto crente fazendo isso, queridos. E não prospera. Ou tem prosperidade aparente. Hoje está bem, amanhã perde tudo de novo, tudo quebra, tudo estraga. Por quê? Porque está dentro de cativeiros de morte. Porque está adquirindo dinheiro com mentira. E isso aqui, queridos, a gente vai, nesses próximos dias, falar sobre 7 pontos. Eu falei sobre 2 hoje, sobre 7 pontos. E anote isso. Peça para o Senhor trazer à sua memória situações que você tenha cometido, queridos, porque talvez as suas finanças não rompem, não é nem porque tem demônio nas suas finanças, não. É porque tem altares, tem situações que você levantou que estão falando a seu respeito, e Satanás tem legalidade para tocar nas suas finanças, nas minhas finanças, por causa de coisas que nós fizemos. A renúncia que nós vamos fazer hoje é sobre Lashon Hará. O que é Lashon Hará? É a língua enganosa, a língua mentirosa, que fala do próximo. Sabe? Se arrependa, queridos. Se arrependa. E não se esqueça de levantar os seus novos altares. Não se esqueça de levantar suas ofertas. Leva na sua igreja. Mas mude o quadro que você tem vivido. Amém? Mude a situação que você tem vivido com atitudes. Sabe, hoje eu estou falando para vocês que eu estou fazendo um curso, e hoje eu vi uma diferença bem tremenda sobre a mentalidade ocidental e a mentalidade oriental. A mentalidade ocidental, ela foi construída em cima da cultura grega e romana. Eu falei, Deus, eu queria ter estudado isso aqui antes. E a mentalidade oriental foi construída em cima da mentalidade judaica. E daí, para nós, queridos, é colocada a intenção. O que vale é a intenção. Dou um presente, mas a intenção foi boa. O Senhor, a gente não escuta isso, o Senhor conhece meu coração. Na mentalidade judaica não existe isso, o que vale são as atitudes. Por isso que a gente vê na Bíblia falando assim, se você tem fé, então me mostra as suas obras, porque não adianta você falar, não adianta você ter intenção, eu quero ver na prática. O que vale são as atitudes. Então, tem atitudes. Sabe, tem atitudes de consertar tudo que você fez, de reconhecer, olha, Deus, isso aqui eu fiz mesmo. Senhor, olha, meu caráter era 0 nessa área, mas eu estou arrependida, eu quero pedir perdão. E conserte, porque o Senhor
é o mais desejoso nessa história, de mudar a sua história e fazer de você um referencial de santidade, de transformação e de abundância em todas as áreas. Amém? Shalom, shalom, que o Senhor te abençoe. Nos vemos amanhã. Fica firme!